Fala galera, Xandão na área. Dessa vez com um vídeo um pouquinho diferente aí das aulas que você tem no canal, né? Aulas que você estava acostumado aí já para as escolas militares. E agora eu trago uma série de vídeos voltado para o Enem, para a gestão Enem, né? Vamos dizer assim. Eu começo com esse vídeo sobre a elaboração de itens e TRI, como é que os itens do Enem são elaborados, né? Como é que ele entra nesse banco de dados, tá? Para você que está chegando no canal agora, meu nome é Alexandre Emerson, meus alunos me chamam de Xandão. Eu tenho 6 livros publicados já. Um desses livros é exatamente voltado para o Enem, uma gestão de alta performance, de escolas que querem sim ter um rendimento, que os alunos tenham um rendimento acima da média, né? E aí a gente chama aí de uma escola de alta performance voltado para o Enem, beleza? Como é que esses itens eles são elaborados, Xandão? Vamos lá. Eu tenho um consórcio, né? Um consórcio como a gente chama na língua mais técnica, vamos pensar que são empresas, certo? Eu tenho 3 empresas, 2 empresas que elas reúnem, elas são especialistas em elaboração de provas e de questões, tá? Então, quando essas empresas elas elaboram essas questões, elas fazem essa elaboração, essas questões elas vão para um banco de dados, que é o nosso banco de dados do INEP, né? A gente sempre fala nas aulas, essas questões elas passam aí e entram num banco de dados do INEP. E no banco de dados do INEP você vai encontrar questões com comandos operatórios assim, então elas vão para um lugar, né? Um espaço onde essas questões elas vão ser armazenadas, certo? Ele é o BNI, ele é gerenciado pelo INEP, consiste nesse sistema de banco de dados que eu falei, e eles ficam disponíveis para construção de prova, tá? A manutenção do BNI depende da entrada constante de itens de qualidade. Então, sempre ele é alimentado com questões específicas dos consórcios. Então, ele tem aí um poder, né, uma capacidade de retenção gigantesca de informações que nós, meros mortais, não sabemos hoje quantas questões existem disponíveis nesse banco de dados, tá? Depois essas questões passam por uma pré-testagem, é o que eu sempre explico nas minhas aulas. Na pré-testagem, essas questões vão ser aplicadas, tá? Imagine que você tem na sua sala de aula 10 alunos e vocês recebem algumas dessas questões para resolver na sala, tá? Você não sabe que questões são essas, mas você está fazendo tipo um simulado. Essa pré-testagem ela é interessante para medir a TRI da questão, medir como é que essa questão ela vai voltar para o banco de dados. Vou dar um exemplozinho aqui bem rápido, tá? Imagine que você recebeu uma questão de trigonometria. E aí você, junto com seus 10 colegas, né, 11 pessoas fizeram aí essa questão de trigonometria. E somente 2 alunos acertaram essa questão. Nessa pré-testagem, então, essa questão ela é medida como sendo uma questão difícil, com uma pontuação específica de questão difícil. Na sequência, eu tinha uma questão de conjunto. E aí, dos 11 alunos, os 10 alunos, por exemplo, acertaram. Então, ela ganha essa nomenclatura de uma questão mais fácil e ela entra com um peso específico dentro de um agrupamento de questões, sendo fácil para a composição da TRI. E é assim que é feita a pré-testagem. A tua prova do Enem desse ano que você vai fazer, que você vai participar, ela teve que ter sido totalmente pré-testada. Todos esses itens já foram pré-testados, né? E vocês já têm aí uma régua de proficiência, uma régua específica, né, de competências baseados nessa pré-testagem, beleza? E aí aqui no manual diz, né, é a forma empírica de se avaliar a qualidade técnico-pedagógica e psicométrica dos itens. Essa etapa tem como objetivo captar subsídios importantes para aumentar a precisão da prova, que será aplicada a milhões de participantes do Enem, tá? Depois dessa pré-testagem, essas questões elas são analisadas, né, dentro da teoria de resposta ao item, dentro da teoria clássica dos testes. Existe uma análise da qualidade, né, dificuldade, a discriminação, a probabilidade de acerto ao acaso, né, que é exatamente o chute, é aplicado aí essa possibilidade de você chutar, e nós sabemos, né, que a TRI ela já é preparada para entender esse chute. Usando o mesmo exemplo aí de matemática, se você acerta uma questão de trigonometria e erra uma questão de conjunto, o algoritmo vai entender que você não estudou, né, que você errou uma questão muito fácil. Então, a de trigonometria que você chutou, na reorganização da sua nota, você vai ter a sua nota diminuída por causa disso, tá? Na sequência, depois essas provas vão ser elaboradas durante a seleção dos itens, os índices psicométricos obtidos a partir daquele pré-teste que eu falei, são utilizados na avaliação, e a avaliação ela é
montada, tá? Outras características, o conteúdo, né, que é abordado, a temática e a habilidade da matriz de referência. A matriz de referência vai nortear a prova, né, vai dizer como é que essa prova tem que ser elaborada. Os conteúdos, eles precisam sim, né, entrar nessas camadas, e nessas camadas ele entra já dentro da pré-testagem. Depois que a prova é feita, ela é enviada para o cálculo de notas por 3 equipes. As equipes fazem essa conferência de dados e tem a divulgação dos resultados no portal do Enem para vocês, certo? Ponto-chave aqui é exatamente da pré-testagem das questões. Todas essas questões precisam ser pré-testadas para que elas participem especificamente dessa régua de competências. A TRI ela é aplicada levando em consideração a probabilidade de você chutar. Se chutar, a TRI puxa a tua nota para baixo e não tem muito mistério, tá, pessoal? É você se preparar dentro de um agrupamento de competências e não ir atrás de chutar. Eu não estudei e aqui na hora eu vou começar a chutar. Não, você vai ser prejudicado por isso. Belezinha? Qualquer coisa, deixa as perguntinhas aí nos comentários e vamos pro próximo vídeo na sequência. Valeu, até mais. Fui.